Bonjour, bonjour, comment ça va? Gente, a gente está chegando nas últimas duas esculturas finais do Arco do Triunfo da parte externa, ou seja, La Résistance de 1814 e La Paix de 1815. Então essas duas são as duas últimas esculturas da parte de trás do Arco do Triunfo e a gente finaliza essa parte da história de l'Arc de Triomphe. Se você está gostando dessa série, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e deixa o seu like aqui. Merci beaucoup, au revoir! 1814, 1815. 1814 a gente vai ter uma escultura aqui mostrando a resistência do povo francês, mais uma vez, inclusive com Napoleão Bonaparte praticamente sendo exilado, né, na ilha de Elba, que é no sul da França. E aí eu vou contar a história disso para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Então, como eu dizia, olhem só, vamos observar mais uma vez o que a gente vê aqui nessa escultura. Quais são os personagens? Analisem aí e me digam o que vocês estão vendo, qual é a situação aqui nessa escultura. Observem bem aqui, ó. A gente tem uma criança, a gente tem esse senhor, a gente tem um soldado ali, a gente tem um anjo, né, um gênio ali do futuro representado por essa figura alada, esse soldado aqui no meio. Bom, então aqui a gente tem a resistência, né? A resistência, mais uma vez, dos franceses e napoleônicos, né, das tropas do imperador, contra a invasão dessas potências europeias que também, dessa vez, agora estão lutando contra Napoleão Bonaparte, que estava dominando praticamente a Europa toda. E essa escultura vai representar essa resistência dos franceses. Apesar da gente ter esse soldado, né, que está sendo ali meio que abençoado por esse gênio da liberdade, né, essa figura alada que tem ali, aquele topetinho que vocês estão vendo ali, é uma chama de fogo. Então ele mostra o futuro, né, que está por vir, ele representa a paz também. Então a ideia não está muito boa no momento, mas tem uma perspectiva de futuro. O soldado, ele está em pé, né, com as pernas bem firmes no chão, os pés bem firmes a postos, ele está com a espada na mão. Então, assim, a ideia é que a França está protegida, digamos assim. Mas a gente tem essa mulher, né, clamando ali pelo soldado a paz, porque a criança já está morta. O velho, provavelmente o pai dele, está agarrado ali com muito medo, né, uma representação de medo. O cavaleiro, por sua vez, está caindo do cavalo. E eu vou virar aqui para vocês tentar pegar a espada quebrada do cavaleiro. Olha só. Viram só? A espada do cavaleiro ali, ela está totalmente quebrada. Então, assim, a situação, apesar de ter essa resistência, né, a situação não está muito favorável para a França nesse momento, certo? Napoleão Bonaparte, como eu dizia, 1814, ele é exilado, né, na ilha de Elba, né, na ilha de Santa Helena, né, perdão, mas ele tenta uma volta, né, chama-se o voo da águia. Então, num período de 100 dias, ele organiza uma fuga, né, de Santa Helena e vem para a França, tentando restaurar o poder, reunir as tropas napoleônicas, mas nesse momento a França já está cansada de guerra e esse retorno do Napoleão, esse voo da águia, não dá muito certo. E a partir do ano seguinte, 1815, ele é de novo exilado lá na ilha e tratados de paz, o Tratado de Paris de 1815 é assinado. E aí a gente vai ter essa última alegoria aqui, essa última representação desse momento aqui, que é a paz de 1815. Então vejam como que mudou o cenário aqui, né? Vamos ver do mesmo modo o que vocês estão vendo aqui na paz de 1815. Olha só. Bom, a figura central, a maior de todas dessa vez, é a deusa Minerva. Então a deusa Minerva, apesar dela ser associada como a deusa da guerra, né, ela também na verdade associada com a deusa do fogo, da indústria, do ferro, né? Então, assim, da transformação. Então é a guerra, mas assim, no sentido também de evolução, né, de industrialização, de tecnologia, essa figura central aqui da deusa Minerva. E abaixo dela a gente vai ter quem? Os personagens, então, agora num outro momento, né? Ali atrás a gente tinha essa figura de pessoas totalmente desconsoladas aí, né? Tristes, enfim, super preocupadas. E aqui a gente já vai ter o quê? A gente já vai ter esse soldado, figura central ainda também, muito sério por sinal, mas ele já tem a espada embainhada,
né? Então, assim, é a paz que está sendo selada com as potências europeias e a França. À direita aqui a gente tem esse agricultor, ele está preparando um arado, então ele está preparando o plantio, né? Para uma colheita breve. O touro está sendo domado aqui por esse senhor, né? Para ser também para ser posto ali para trabalhar no arado. A mulher dessa vez ela tem a criança no colo, olha só, um bebê aqui, né? Então, assim, o futuro, dessa vez a criança está viva ali, uma expressão muito serena da mulher. E o que eu acho muito interessante também, bonita nessa estátua, é aqui, ó, a criancinha com um livro nas mãos, né? Então, realmente, a educação vai dar futuro para essa nova pátria que está aparecendo na França, tá certo? As esculturas nós temos 4 escultores que fizeram essas esculturas nos últimos 3 anos de construção do arco, de 1833 a 1836 foi a instalação das esculturas. Aqui a gente tem essas duas, do Antoine Etex, é um escultor, né? E do outro lado a gente tem François Rude e Jean-Pierre Cortot, que são os escultores do outro lado das esculturas aqui no Arco do Triunfo. Bom, uma outra coisa interessante é que Napoleão Bonaparte, como eu disse, ele não viu o arco pronto, né? Mas ele se casa pela segunda vez em 1810. E aí com Marie-Louise da Áustria, né? Selando a paz com a Áustria, inclusive, ali em 1810. Só que como ele não veria o arco pronto, né? Apesar dele ter sido o primeiro a colocar aqui a pedra fundadora do arco, né, que hoje ela está aqui embaixo nas fundações, que tem 8 metros para baixo aqui, e ela é coberta de cobre, né, a primeira pedra que o Napoleão colocou. Ele não vê o arco pronto, né? Mas na ocasião do casamento dele de 1810, o arquiteto faz o arco todo, gente, de madeira em tamanho real, para o imperador passar aqui de baixo. Ele se casou no castelo de Saint-Cloud, né, um pouco aqui ao sul de Paris. E na volta o cortejo real, o cortejo do casamento de Napoleão Bonaparte passa aqui sob o Arco do Triunfo, todo feito de madeira, né? Então isso ajudou muito também o arquiteto a estruturar melhor as proporções do arco, né? Deixando ele nas formas atuais, como eu disse, 49 metros de altura, 44 de largura e 22 metros de profundidade, certo? Bom, a ideia de Napoleão de passar sob os Arcos do Triunfo, né, foi repetida, né, em momentos não tão positivos da nossa história, infelizmente, mas também em momentos positivos, como o fim da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, certo? Então as tropas, né, vitoriosas ou invasoras passaram aqui também debaixo do Arco do Triunfo. E para marcar que morreram na guerra de 1914, a gente tem esse monumento aqui, né, que é o túmulo do soldado desconhecido. Então a gente tem uma chama aqui, né, ó, que fica acesa, representando, então, lembrando dos mortos, né, dos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. Então aqui a gente tem a seguinte frase que está escrita ali no chão, ali, ó. Aqui repousa um soldado francês morto pela pátria. Então eles foram nos campos de batalha, recolher corpos de 7 pessoas, em 7 regiões onde houveram batalhas, e trouxeram esses ossos, esses restos mortais, e colocaram aqui. Então frequentemente a gente tem cerimônias, né, de homenagem para os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial e, bom, infelizmente na Segunda Guerra Mundial também. Olhem só, as placas, olhem só, com essas, aos combatentes, né, aos guerreiros, aos soldados, olha só, 1939, que mais que a gente tem aqui? Mortos pela resistência, né, 1952, 1962, são vários. Depois que Napoleão Bonaparte sai, né, ele morre em 1821, a gente tem mais 3 reis, né, que vão suceder Napoleão. Luís XVIII, que é o irmão de Luís XVI, que foi guilhotinado, né? Charles X, também outro irmão de Luís XVI, e finalmente Luís Philippe, né, que foi o último rei da França. Depois a gente tem Napoleão Bonaparte de novo. Então, assim, o segundo Napoleão III. Então, é interessante a gente ver que em 30 anos de história o projeto do Arco do Triunfo se manteve, apesar da gente ter essas mudanças no poder, né? A gente teve, imaginem só, um imperador, né, e 3 reis. E os reis, apesar de fazerem algumas modificações sobre a quem seriam as glórias do Arco do Triunfo, né, eles mantiveram o projeto e hoje o arco está aqui, né?
Então, assim, eu acho muito interessante a gente falar dessa parte da história, da continuidade dos projetos, né? Apesar de ser um imperador que praticamente guilhotinou seu irmão, né? O Luís XVI foi praticamente morto, liderado por Napoleão Bonaparte. O Luís XVIII continua o projeto, né? Daquele que matou seu irmão. Então, assim, é impressionante também o sentimento de construir algo para o povo, apesar de tudo, né? Eu gosto de trazer esse lado, eu tenho essa visão, né? Eu acho que é interessante essa ideia de continuidade de algo, de um projeto, né? Eu acho que no Brasil falta um pouco disso às vezes, essa continuidade dos projetos de governos, né? De um para o outro, não é verdade? Bom, então é isso, gente. Hoje foi a história do Arco do Triunfo aqui por fora, né? Lá de cima a vista é linda, realmente vale a pena também subir no Arco do Triunfo. Como vocês viram ali, são 13 euros, 284 degraus para a gente subir até o topo, mas é uma vista de 360 graus de Paris muito bonita, vale muito a pena também. Suba em diferentes horários, né? O pôr do sol aqui no Arco do Triunfo é maravilhoso, então quando a gente está no verão, né, o arco fica aberto, a última subida do arco é às 9h30 da noite. Então, se você subir mais tarde, você pode ver às 10 horas, quando a torre pisca, o pôr do sol. Então, assim, vale muito a pena fazer esse passeio no Arco do Triunfo em diversos horários, tá certo? Bom, muito bem. Então, merci beaucoup por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Ivo, sou professor de francês. Eu estou aqui em Paris também, montando vários roteiros de viagem para você que está pensando de vir para Paris. Entre em contato comigo, segue o meu perfil que eu vou deixar aqui embaixo também. E vai ter muito mais vídeo cultural, também de gramática. Eu vou montar algumas aulas aqui para vocês aprenderem francês e aprender muito mais sobre a França, a cultura francesa e a influência que ela tem também até na nossa cultura, como a gente acabou de ver aqui com a invasão de Napoleão em Portugal e acabou nos influenciando aí no Brasil, certo? Merci beaucoup, continua seguindo a gente e vai ser um prazer estar aqui mostrando a cultura francesa, Paris principalmente. Então, se você que está vindo para Paris quer uma dica de viagem, quer montar um roteiro bacana, entre em contato, a nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente monta esse roteiro junto, personalizado, para você descobrir muito mais do que só pontos turísticos por fora, sem saber da história, tá bom? Gente, merci beaucoup, à bientôt e au revoir. Merci!